Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma correção da atividade de matemática. A correção de hoje é do dia 2/6/2020, referente à terça-feira passada. E o assunto da nossa aula é potência de base 10. Então, nossa atividade iniciou com a questão 8. Essa atividade foi dividida em duas partes, ok? A questão 8 diz o seguinte: aplicando as propriedades da potenciação, calcule o valor das expressões numéricas. Então, nós temos aqui na letra A a seguinte expressão: 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 11 vezes 2 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 7 elevado a 3. Ou seja, aqui por último nós temos o quê? Uma potência de uma potência. Pessoal, primeiro, nós vamos responder o primeiro parêntese, tá certo? Olha só, bases iguais, está multiplicando. Então, nós vamos o quê? Adicionar, somar os expoentes. Então, olha só, repete a base 2 e a gente vai fazer a soma dos expoentes, ó. 9 mais 11 mais 3, dividido por... E aqui, como nós temos uma potência de uma potência, nós vamos efetuar a multiplicação. Então, repete a base 2 e faz a multiplicação aqui, ó, 7 vezes 3. Considera a base, repete a base novamente, somamos aqui, ó, 2 mais 11, que dá 20, mais 3, que vai dar igual a 23. Dividido por, repete a base e multiplica 7 vezes 3, que dá 21. Observe que aqui não encerra, porque ainda tem uma divisão, tá certo? Olha só, de bases iguais. Repete a base. Quando nós temos uma divisão ou um quociente, de acordo com como a questão vem pedindo, nós não somamos os expoentes, nós subtraímos, ou seja, nós diminuímos, tá certo? Repete a base e nós subtraímos. 23 menos 21 vai dar igual a 2. Então, aqui, nós repetimos a base e ficou elevado ao expoente 2. Mas aqui está pedindo para a gente dar o resultado, resolver a potência, no caso. Então, no caso, repete o 2 duas vezes de acordo com o expoente. 2 vezes 2, que vai dar igual a 4. Resposta da letra A. Já na letra B, nós temos aqui, ó, chave, tá certo? Colchete, aliás. Nós temos parênteses, 0,4 elevado a 2 elevado a 10, ó, potência de potência, certo? Dividido por, abre colchete, parêntese, 0,4 elevado a 9 vezes 0,4 elevado a 7 vezes 0,4, não tem nenhum expoente aqui, mas já fica subentendido que vale 1, tá certo? Toda vez que não vem expoente nenhum, já fica subentendido que o valor é 1. Então, a primeira coisa, eu vou responder aqui a potência de uma potência. Vou repetir a base, que é 0,4, e multiplicar os dois expoentes. No caso, 2 vezes 10, certo? Dividido por, olha só, nós temos aqui uma multiplicação de bases, tá certo? Bases iguais. Então, quando nós temos uma multiplicação de bases iguais, a gente faz o quê? Soma os expoentes. Repete apenas uma base e soma aqui, ó, 9 mais 7, e eu acrescentei aqui mais 1, que não tem, mas já é subentendido. Repeti a base novamente e efetuei a multiplicação. 2 vezes 10, que dá 20, dividido por, repete aqui a base novamente e efetuamos aqui a soma. 9 mais 7, que dá 16, mais 1, que vai dar igual a 17. Então, aqui, como na questão anterior, a gente tem uma divisão, tá certo? Um quociente aqui. Bases iguais, então a gente vai subtrair, conservar a base e subtrair os expoentes. Então, nós temos 0,4, eu repeti, o primeiro expoente 20, como é divisão, menos 17. Repete a base novamente, 0,4 e subtrai. 20 menos 17 vai dar igual a 3. Eu também preciso fazer a distribuição desse expoente, tá certo? Essa potência. Então, eu vou distribuir e efetuar a multiplicação. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. 3 vezes, de acordo com o expoente. Multiplicando os 3, o resultado vai ser igual a 0,064, tá certo? Esse é o resultado da letra B da questão
8. Já a questão 9 diz o seguinte: determine o quociente de 1024 ao quadrado por 64 elevado a 3. Quando se refere a quociente, quando fala em quociente, eu estou me referindo a quê? A uma divisão, tá certo? Então, eu posso já colocar esse valor aqui na forma de fração, que é a mesma coisa da divisão, certo? Então, eu coloquei aqui, peguei 1024 elevei ao quadrado, dividi por 64 elevado ao cubo. Como eu vou responder esse quociente, dar o resultado? Primeiro, eu preciso fatorar, tá certo? Esses valores. Eu preciso fatorar 1024 e preciso fatorar também 64. Vem para cá, ó. Então, aqui eu fatorei 1024 por 2 que deu 512, por 2 que deu 256, por 2 que deu 128. Como vocês estão vendo aqui, a gente vai fazendo uma divisão. Com 1024 é par, a gente inicia a divisão por 2. E lembre-se, a fatoração é em números primos, tá? Então, nós só podemos fatorar por 2, 3, 5, 7, 11 e daí vai, 13, tá certo? Então, na fatoração, nós utilizamos apenas os números primos. Chegamos aqui, ó, fatoramos, encontrei aqui, ó, o resultado 1. Eu só paro quando chego nesse 1, tá bom? Então, o valor fatorado de 1024 vai dar 2. Por que 2? Porque a divisão foi toda por 2, tá vendo? Então, elevado a 10 por quê? Porque eu dividi 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que fica 2 elevado a 10. Já fatorei também 64 aqui. Então, 64 por 2, como é par, então eu sempre começo por 2. 64 por 2 que dá 32, por 2 que dá 16, 16 dividido por 2 que dá 8, dividido por 2 que dá 4, dividido por 2 que dá 2 e dividido por 2 que dá 1. Então, a forma fatorada de 64 é 2 elevado à sexta potência. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma substituição. Em vez de colocar 1024, eu vou substituir 1024 pelo valor fatorado, que é 2 elevado a 10. E esse 2 é de onde? Aqui, ó, do 1020, como 1024 é elevado a 2, eu também preciso elevar a forma fatorada dele a 2. Transformando aqui em uma potência de uma potência, certo? Da mesma forma, eu faço com 64. Eu vou trocar o 64 pela forma fatorada, que é 2 elevado a 6, e elevo também a 3. Por quê? Porque também o 64 estava elevado à terceira potência. Eu transformei aqui, ó, em uma potência de uma potência. Olha só. Na sequência, nós mantemos as bases, tá certo? Que é 2, são bases iguais. E nós efetuamos a multiplicação. Por quê? Vamos efetuar a multiplicação? Porque se trata de uma potência de uma potência, certo? Então, aqui eu coloquei 2 elevado a 10 vezes 2 e aqui 2 elevado a 6 vezes 3. Trouxe aqui para baixo, certo? Repete a base e eu vou efetuar a multiplicação. 10 vezes 2, que dá 20, ok? E repete a base no denominador, 6 vezes 3, que dá 18. Olha só, pessoal, quando chega aqui e eu tenho um quociente, e quociente é a mesma coisa de divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, certo? Então, mantive a base 2 aqui e vou subtrair os expoentes. Ó, 20 menos 18, que dá igual a 2. Então, fica 2 elevado a 2. Terminou aqui? Não. A gente vai desenvolver essa potência, certo? Então, nós vamos distribuir o 2 de acordo com o expoente, ou seja, 2 vezes. 2 vezes 2, que dá igual a 4. Então, o resultado dessa questão 9 é 4. Questão 10 diz o seguinte: considerando que A vezes B é igual a 20... calcule o valor de... Então, nós temos aí na letra A ao quadrado vezes B ao quadrado, certo? Como a questão já está me dando o valor de A vezes B, e como A está elevado ao quadrado e B ao quadrado, eu vou substituir o A vezes B pelo valor e vou elevar ao expoente, tá certo? Então, A vezes B é igual a 20, então aqui eu substituí, ok? Substituí A vezes B por 20 e elevei ao expoente.
Vocês podem perguntar, não precisa somar, nesse caso aqui, o 2 mais 2? Não, você só precisa elevar a um expoente, tá certo? Então, deu 20 ao quadrado, nós fazemos a distribuição. 20 vezes 20, que dá igual a 400. Na letra B, do mesmo jeito. A letra B, o expoente é 3A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo. Então, nesse caso, o valor de A vezes B é 20, tá certo? Então, a gente vai substituir por 20 e elevar ao expoente 3. 20 elevado a 3 significa dizer que eu vou distribuir esse 20 3 vezes. Então, quando eu multiplico 20 vezes 20 vezes 20, vai dar igual a 8.000. É importante que vocês façam o cálculozinho aí do lado, para efetuar a multiplicação, gente. Evitem o uso de calculadora, tá certo? A questão de número 11. Algumas unidades de medida muito utilizadas são o metro, o grama e o litro. Seus múltiplos possuem prefixos que equivalem a... Aí nós temos aí 1 giga, né, que é equivalente a 1 bilhão. Nós temos também o mega, que é equivalente a 1 milhão. Milha, 10.000. Quilo, 1.000. E hecto, 100. E deca, 10. A questão pede para escreva esses prefixos e indique as potências de base 10 que correspondem às equivalências apresentadas anteriormente. Então, nós vamos escrever esses valores aqui em forma de potência de base 10, tá certo? Como a própria questão já diz, base 10, então a base sempre vai ser 10. E o expoente? O expoente vai ser de acordo com o total de zeros, tá certo, gente? Então, aqui, ó, base 10, aí nós contamos aqui, ó, nós temos 9 zeros. Então, pega 10 e eleva a 9. No mega aqui, ó, base 10 tem 6 zeros, então eleva ao expoente 6. Aqui, ó, nós repete a base 10, tem 4 zeros. Então, nós vamos elevar a 4, certo? Aqui nós temos a base 10, temos 3 zeros, então, vamos elevar a 3. 2 zero, repete a base 10 e eleva a 2. E aqui, como nós só temos um zero, então, a gente eleva ao expoente 1, tá certo? A questão de número 12 diz o seguinte, escreva os números a seguir em notação científica. Pessoal, nós temos os números apresentados aí. Vocês puderam ver no vídeo que quando a gente vai representar um número em notação científica, nós sempre vamos deslocar uma vírgula, a vírgula após o primeiro número, tá certo? E logo em seguida acrescenta os números que vêm pela frente e sempre a multiplicação e após a multiplicação a base 10, tá certo? Olha só, nós temos aqui, ó, 1.350.000. Então, o que a gente faz? O 1, vírgula, tá certo? A vírgula sempre precisa ser a partir do primeiro número. 1,35 vezes 10. Isso vale para todos os números em forma de notação científica? Sim. Todos os números, para representar em forma de notação científica, precisa obedecer essa regra, tá certo? Então, olha só. Então, quem vai ser o expoente? Nós vamos contar os números após a vírgula, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 10 elevado à sexta potência. Não conto com 1, por quê? Porque antes do 1 eu não posso fazer a contagem, a soma, tá certo? Para elevar o expoente. Sempre é após a vírgula, tá certo, pessoal? Nós temos aqui, ó, 689.000. Olha só, o 6, vírgula, certo? Sempre a vírgula vai ser deslocada a partir do primeiro número, vezes 10, ok? Vezes 10, elevado a 5, porque nós começamos a contar a partir da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, então vai ficar 10 elevado a 5. Essa aqui está na forma, representada na forma de notação científica, tá certo? Olha só. Nós temos na letra C, 543 milhões, tá? Olha, desloca a vírgula a partir do 5, ok?
Então, fica 5,43 vezes 10 elevado a 8. Porque 8, só é a gente vir aqui e contar, ó. A partir da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente fica 8, ok? Na letra D, nós temos aqui 82.760.000. Então, a gente vai deslocar a vírgula a partir do 8. Fica 8,276 vezes 10 elevado a 7. Olha só. Depois, por que 7? Contando aqui a partir da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, o expoente da base 10 sempre vai ser a partir da vírgula. Ok, pessoal? Essa foi a nossa correção da aula de hoje.